Fala pessoal, ao longo dos últimos 10 dias nós estivemos aqui em Las Vegas para os principais eventos de segurança que acontecem anualmente nessa mesma época do ano e o nosso time da Hakai nesse ano bateu o recorde de palestras que nós apresentamos nesses eventos. Então esse ano nós tivemos 6 palestras apresentadas pelo nosso time, desde vulnerabilidades, técnicas e também ferramentas criadas pelo nosso time e que a gente pôde exportar e compartilhar esse conhecimento criado dentro do nosso país com outros países e trazer um pouco do que é a cultura brasileira, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia e mostrar como o nosso time funciona, mostrar como a Hakai pensa e levar um pouco essa identidade da Hakai, do Quimera, o que é a nossa essência para o mundo todo. Nós começamos participando da Besides Las Vegas, nós tivemos uma talk feita pelo Diego, que é o nosso líder do time de Pentest, ele falou sobre levar drives vulneráveis do Windows para o computador da vítima e explorar vulnerabilidades de segurança, permitindo, por exemplo, matar processos de antivírus e EDR. É uma técnica que vem sendo utilizada de forma em larga escala por threat actors e ele mostrou como funciona todo o passo a passo de pesquisa, desde o processo inicial até a exploração desse tipo de vulnerabilidade e qual é o tipo de impacto gerado. Então foi uma apresentação muito bacana que ele fez na Besides. Na Besides, nós também tivemos a apresentação do Lyra, que é um projeto desenvolvido pelo nosso time de Red Teaming e Tooling, que foi um projeto criado pelo Biscoito e pelo Tricta, com o principal foco em criar um ofuscador para programas escritos em Rust. Então ele tem uma série de proteções, desde criptografia para strings, o formato de junção da compilação durante o processo de compilação, que permite com que seja mais difícil o processo de engenharia reversa para projetos compilados utilizando o Lyra. Então, um projeto sensacional desenvolvido pelo nosso time para melhorar os artefatos produzidos internamente. Então, a gente sabe que para um operador de Red Team, criar um malware que seja difícil de ser analisado é um desafio. Então, para resolver parte desse problema, o time criou um ofuscador que dificulta o trabalho de engenharia reversa. Então, foi um projeto também apresentado na Malware Village da Defcon e também na Besides, compartilhando esse conhecimento e também a ferramenta publicamente nos dois eventos. Além disso, nós tivemos outras talks na Defcon, onde nós falamos sobre o Mirage, que é um projeto criado também pelo nosso time de Offensive Security, nosso time de Red Team, com o principal foco em evasão de DPI Inspection, principalmente voltado para ferramentas de detecção de vazamento de dados, como DLP, e também ferramentas de análise de tráfego de rede, como os NTAs. Então essa técnica foi apresentada pelo Rafael Félix, do Biscoito, como você consegue evadir esse tipo de detecção em ambientes corporativos. Então é algo também que vem sido utilizado pelo nosso time para fazer esse tipo de evasão. Além do Mirage, nós também tivemos a disponibilização pública de uma nova versão do Virus Framework e pela primeira vez nós apresentamos o Virus Framework na Defcon, dentro da Mobile Village. Então, nosso time compartilhou a tecnologia criada internamente de forma pública e acessível, open source, para todo mundo poder contribuir e utilizar das mesmas capacidades criadas internamente pelo nosso time. É uma contribuição significativa pela comunidade. O projeto foi abraçado pela comunidade de uma forma muito legal e ele vem crescendo ao longo dos últimos meses e a gente pôde apresentar ele na Defcon e a comunidade continuou recebendo muito bem. E é um projeto assim incrível. Se você não viu, vale muito a pena conferir todas as capacidades que o Virus Framework pode entregar para um pentest ali focado em aplicativos Android, no ambiente iOS e Android, então vale a pena conferir também. Hoje nós tivemos também uma apresentação focada em técnicas de persistência em ambientes Windows, uma técnica que explora um comportamento do WebView 2, que é um componente muito crítico sendo utilizado pela Microsoft nos seus principais softwares, como Teams e vários outros produtos Microsoft têm utilizado o WebView 2 para poder renderizar as suas aplicações lá no cliente Windows. Só que o nosso time fez uma pesquisa em cima do componente do motor de processamento e da engine do WebView 2 e identificou uma série de vulnerabilidades que torna capaz manter uma persistência no computador da vítima só dela iniciar o projeto, por exemplo, do Teams no seu computador diariamente, sem gerar nenhum tipo de detecção
que possa ser relevante tão rápido para um administrador detectar. Então, uma técnica também que funciona como evasão, mas também persistência. E a gente apresentou isso na Red Team Village também, e ainda na Red Team Village, nosso time de Red Team apresentou todo um espectro importante sobre operações de Red Team, como a gente combina operações híbridas, operações voltadas ao setor financeiro e como a gente controla também ambientes em cloud. Então, o grande dificultador é a gente orquestrar toda essa operação e foi apresentado pelo nosso líder do nosso time de Red Team como nós conseguimos orquestrar todos esses espectros e todos esses assuntos dentro de uma operação técnica de Red Team de uma forma estruturada. Então, ele trouxe um use case que foi um caso de uma operação de Red Team, mostrando detalhe a detalhe o que é interessante e mais importante de você prestar atenção em uma operação de Red Team. E com isso a gente fecha a nossa participação de talks que nós demos nos eventos da DEFCON e da B-Sides. E isso é muito bacana porque mostra de novo que o nosso time não tem só a capacidade de vir para um evento, obter conhecimento e levar isso para o Brasil, trazendo desde as tendências e os novos padrões de ataque, mas nós também compartilhamos esse conhecimento com o mundo todo. Então, a gente importa conhecimento, mas também exportamos conhecimento criado internamente dentro do Brasil para outros países. Então, é uma contribuição muito bacana do nosso time e é muito legal poder proporcionar isso para o nosso time, com certeza. E falando um overview sobre os eventos, o que chamou mais atenção, com toda certeza, foi o uso de inteligência artificial tanto para a detecção quanto para a criação de vulnerabilidades. Então, inteligência artificial caçando e procurando vulnerabilidades e, por outro lado, procurando vulnerabilidades na própria inteligência artificial. O que nós vimos durante o evento foi várias palestras mostrando como automatizar o seu trabalho utilizando inteligência artificial. Então, como você automatiza um trabalho de pentest utilizando inteligência artificial. Como você automatiza um trabalho de inteligência cibernética utilizando inteligência artificial também. Então a gente viu muito essa parte de automação, só que por outro lado, nós também tivemos talks criticando as descobertas feitas por inteligência artificial, principalmente falando de números. Em uma pesquisa que foi apresentada pelo James Kettle, que é da Portswigger, ele conta que durante o processo de pesquisa que ele fez utilizando inteligência artificial, ele descobriu que a maior parte dos finds apresentados pela inteligência artificial, na verdade, eram falso positivo. Então, existiu uma quantidade muito significativa de falsos positivos gerado pela inteligência artificial e isso demandava um ser humano para filtrar todo esse output com uma técnica que ele chama de Human in the Loop. Então, para o James Kettle, ele acredita que para a gente ter um ótimo processo de pesquisa, é importante que a gente tenha o Human in the Loop para garantir a qualidade desses achados pela inteligência artificial. Adicionalmente, nós também tivemos outras palestras feitas de forma independente por pesquisadores. Uma dessas palestras, um pesquisador conseguiu identificar uma vulnerabilidade na suíte Microsoft entre SharePoint, entre Power BI e várias outras ferramentas Microsoft que permitia com que um atacante enviasse e-mail se passando pela Microsoft. E por um lado, nós temos o vendor, a Microsoft, dizendo que não era uma vulnerabilidade que eles deveriam se preocupar, porque ela demandava engenharia social para ela ser explorável. E no caso, o que o pesquisador que apresentou no caso na DEFCON, ele demonstrou foi que existe sim um risco relacionado, porque a marca Microsoft é conhecida globalmente. Então é muito comum que tenha filtros de e-mail liberados para domínios relacionados a Microsoft.com, SharePointOnline.com, e o que ele demonstrou é que, em determinado momento, ele conseguiu controlar todo o corpo do e-mail. Ou seja, ele consegue mandar um e-mail para qualquer pessoa no mundo inteiro, se passando pela Microsoft, controlando todo o corpo do e-mail, e isso sim, de fato, é um impacto muito crítico. E a Microsoft disse para ele que aquela vulnerabilidade não era aplicável a receber um bounty, por exemplo, e o que ele demonstrou foi uma cordialidade em querer ajudar a Microsoft, só que, por outro lado, a Microsoft falou para ele, olha, tudo bem, obrigado pelo seu relatório, e como forma de protesto, ele, não, beleza, eu vou apresentar, então, as minhas descobertas na DEFCON, que é o maior evento de segurança do mundo,
E aí sim o vendor ficou preocupado e pediu mais informações, inclusive para ele compartilhar a apresentação que ele havia feito para ele fazer na DEFCON. Então, essa é uma das coisas que nós vimos quando temos um operador com capacidade técnica de analisar e identificar vulnerabilidades, ele pode ter um impacto muito mais profundo, principalmente para vulnerabilidades que muitas vezes são negligenciadas. Vários pontos de vulnerabilidade eram falhas simples, como validação somente feitos do lado do cliente. Então, na Microsoft, uma parte das vulnerabilidades encontradas pelo pesquisador foi falha de validação do lado do servidor. Então, a Microsoft confiou cegamente no que estava sendo definido no client-side, e esse foi um dos principais problemas. E também foi apresentada uma outra vulnerabilidade de uma pesquisa que foi realizada no WhatsApp, onde dessa vez também uma vulnerabilidade simples que foi negligenciada, que é a falta de rate limit. Isso levou com que um pesquisador conseguisse enumerar todos os usuários do WhatsApp e fazer um dump em massa de foto, nome de perfil, geolocalização e diversas outras informações. Inicialmente, quando o pesquisador reportou essa vulnerabilidade, a Meta disse que ela não era aplicável, que era um comportamento, na verdade, esperado pela plataforma. Então, o pesquisador fez uma prova de conceito demonstrando que, na verdade, qualquer atacante malicioso conseguiria acesso completo a todos os usuários existentes dentro da plataforma, o que aí sim caracteriza um dump massivo, um scrap massivo na plataforma, e isso se torna um risco de negócio. Então, uma das coisas que nós vimos foi que vulnerabilidades, sendo consideradas simples, podem sim ser transformadas em algo crítico e de um impacto muito grande para as empresas, enquanto boa parte das inteligências artificiais acabam gerando um volume muito grande de falso positivo. Então a gente ainda tem a dependência humana para filtrar o output das inteligências artificiais, para pensar justamente como aonde vulnerabilidades simples podem se tornar riscos reais para o negócio. E claro que o assunto de inteligência artificial foi o mais falado em todas as villages, mas esse é um resumo do que nós vivenciamos aqui nos últimos 10 dias de Las Vegas e é um pouco do que a gente pode compartilhar com vocês. Tem várias outras informações, foi muito legal estar com o time, a gente ficou muito próximo nesses últimos 10 dias, o que permitiu trocar mais conhecimento, estar mais próximo e, claro, trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Então, acompanhem as nossas redes sociais, a gente vai compartilhar os materiais com vocês também do que nós apresentamos aqui na DEFCON, para vocês também terem acesso aos materiais como exploits, apresentações que foram feitas pelo time, e nós também devemos compartilhar em todos os canais aqui das nossas redes sociais da empresa e também provavelmente faremos lives sobre esses assuntos para os nossos alunos da nossa empresa de educação lá no Hacking Club. Então, se você é aluno, fica ligado que nós também compartilharemos com vocês os materiais apresentados ao longo dos últimos dias. E é isso, vejo vocês na próxima. Abraço!